No vídeo curto de hoje, eu falei de comportamentos altamente condenáveis da velha imprensa. Tem sido assim há muitos anos. Agora, eu vou mostrar como o PT reage quando jornais tradicionais rompem o acordo, digamos assim, para fazer uma assessoria de imprensa para o Lula. O petista lançou um programa de incentivo à indústria para os próximos 10 anos. E foi muito criticado pelos jornais que quase sempre o defendem. Está aí manchete de primeira página da Folha no último sábado. Plano de Lula para a indústria reedita medidas criticadas. O Globo fez um editorial cujo título é Lula demonstra que PT não aprendeu com seus erros. Foi publicado também no sábado. Ontem, o Globo fez matéria sobre o plano do Lula para a indústria, com várias críticas sobre as quais eu vou falar daqui a pouco. A Folha também publicou ontem um editorial com o título Viagem ao Passado. E as críticas englobam os investimentos na refinaria Abreu e Lima, símbolo da corrupção petista e da ineficiência de sua gestão de estatais, o desejo do Lula de botar o Guido Mantega na Vale e o plano para a indústria. Hoje, o Estadão publicou um editorial criticando os investimentos da Petrobras na refinaria em Pernambuco. O título é Emenda para um verso de pé quebrado. E também tem no Estadão artigo de um economista sobre a política industrial do Lula. A manchete é Política industrial, o risco de repetir erros do passado. E está em destaque o seguinte trecho. Preocupa que alguns sinais emitidos pelo governo não deixam claro que erros do passado não serão repetidos. Além disso, tem uma matéria no Estadão, essa aí, ó. Plano industrial prevê subsídios e compra de produtos nacionais. Nessa reportagem tem uma entrevista com outro economista e a última pergunta é: algumas das políticas industriais propostas pelo governo se justifica? E a resposta é não. Essa ajuda que a velha imprensa dá ao Lula, por incrível que pareça, tem aparentemente alguns limites. O Globo, a Folha e o Estadão podem, de alguma forma, estar pedindo ao Lula algo assim, por favor, me ajuda a te ajudar. E eu sinto muito, mas não há nada de bom no que o Lula faz. Eu adoraria dizer que tem algo que preste, mas não tem. Especificamente sobre esse plano para a indústria, vamos lá. As políticas propostas já foram tentadas em gestões anteriores do PT e não ajudaram em nada. A participação da indústria no PIB só fez cair. E o que propõe esse projeto Nova Indústria Brasil? A indução do desenvolvimento pelo poder público. Mas, eu sempre falo isso, o Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento é uma farsa. O governo vai implementar linhas de crédito, empréstimos, com dinheiro dos pagadores de impostos. Subsídios e subvenções com o dinheiro dos pagadores de impostos. O governo vai gastar ainda mais, vai se endividar ainda mais. Vai criar um enorme custo fiscal. A maior parte dos recursos deve vir do BNDES e o Lula ainda vai exigir para alguns setores a compra de produtos nacionais, mesmo que eles sejam mais caros e piores do que os importados. Gente, isso nunca funcionou. Isso se chama reserva de mercado. Não protege a indústria nacional, faz com que ela se torne menos competitiva. A própria Petrobras teve prejuízos com isso. Como diz um economista ouvido pelo Estadão, é a velha roupagem de coisas que a gente já conhece. Uma velha política industrial baseada em usar recursos via títulos. Isso já foi feito no passado. E ele continua. É preciso abrir mais, fazer acordos que permitam a entrada de capital mais barato, para permitir que a indústria seja mais competitiva. Estamos seguindo o caminho inverso, que vai tornar o produto industrial mais caro e pouco competitivo.
E diante dessas críticas todas da velha imprensa, incluindo principalmente a questão da refinaria Abreu e Lima, os petistas, como a Gleisi Hoffmann e o Paulo Pimenta, jogaram pedra no Globo, na Folha e no Estadão. Acusaram esses jornais de atuarem contra a soberania do país, com entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros. Papinho de diretório estudantil. Para encerrar, em relação ao plano para a indústria, ele é muito ruim. E é capenga também, porque faltam muitas informações, muitos detalhamentos. O governo tem que cuidar das contas públicas, que estão péssimas. Menos regulamentação, menos burocracia, melhora das relações trabalhistas, menos impostos, incentivo ao livre mercado. O Estado precisa parar de atrapalhar, parar de achar que é Deus e só fazer diabruras. Precisa diminuir de tamanho, facilitar a vida dos empresários, das pessoas, ou nunca seremos um país decente.